Aqui em Belo Horizonte, a gente acompanhou ontem algumas declarações feitas pelo prefeito Álvaro Damião sobre os desafios na forma, no formato como são contratadas e executadas as obras públicas. E isso acabou abrindo espaço para um debate mais amplo sobre esse tema. E a gente está trazendo aqui nos estúdios da 98 News para participar conosco ao vivo aqui do Deadline e aprofundar a discussão em cima desse assunto. O Bruno Ligório, que é presidente do CICEPOT de Minas Gerais, que é o sindicato que representa as empresas do setor de construção pesada em Minas. Bruno, bem-vindo à 98 News. Obrigado por participar conosco aqui. Boa noite para você. Boa noite. Boa tarde, Luiz Fernando, Maiara. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da 98 News. Antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade para estar aqui conversando um pouquinho sobre esse tema tão sensível e tão importante aí para toda a sociedade. Pois é, o prefeito ontem criticou o modelo de contratação. Na verdade, existem arestas a se aparar nesses modelos, mas eu queria ouvir do CICEPOT, que é o sindicato que representa as empresas que fazem essas obras. Como vocês avaliam esse atual modelo de contratação de obras públicas no Brasil e em Minas? Bom, Luiz Fernando, eu diria que o modelo que vem sendo praticado no Brasil nos últimos anos para contratação de obras públicas e serviços de engenharia, projetos, ele tem sido extremamente ineficiente e está esgotado, né? Então, o prefeito foi muito feliz e com muita coragem trouxe esse tema à pauta. E então é uma boa oportunidade para que a gente possa realmente debater de forma pública o que vem acontecendo. Os problemas maiores são de transparência ou são problemas técnicos mesmo nos processos de licitação, envolvendo a lei de licitações que também é bastante criticada, parece que está meio defasada? Na verdade, a legislação de compras públicas ela foi alterada em 2021. Nós tínhamos antes a Lei 8666 e justamente com o objetivo de trazer mudanças e modernização com foco nas entregas, nos resultados, foi feita pelo Congresso Nacional uma nova legislação. E essa lei realmente ela traz oportunidades e melhorias. O que a gente precisa agora é avançar nas regulamentações, nas discussões, e o CICEPOT reafirma o compromisso com o poder público de estar discutindo e contribuindo para que esses aperfeiçoamentos realmente tragam os resultados esperados. Tem um dado aqui que diz que o Tribunal de Contas da União aponta mais de 11 mil obras públicas paralisadas aqui no país. Quais são, aí, na sua visão, as principais causas dessa situação? Maiara, realmente, segundo o levantamento do próprio Tribunal de Contas da União, são mais de 11 mil obras públicas paralisadas e a principal causa apontada pelo tribunal são problemas técnicos, né? Dentre essas 11 mil obras paralisadas, são mais de 4 mil obras da saúde e mais de 3.600 obras da educação. Então, imagine, né, o quanto que a sociedade perde com isso. E fazendo uma reflexão, problemas técnicos, as empresas contratadas são construtoras especializadas. Isso não deveria estar acontecendo. E por isso mesmo que a gente diz que o modelo está ineficiente. Quando se busca uma contratação por menor preço, sem levar em consideração a capacidade técnica da empresa, ou um desconto excessivo e sem considerar se aquele preço é exequível ou não, né, como que isso pode ser benéfico ou bom para a sociedade? Então, sei que é um tema muito delicado, mas o que a gente deve refletir é justamente buscar esse ponto de equilíbrio. A nova lei, só para concluir, antes de te devolver a palavra, a nova lei ela traz justamente isso. Ela quer buscar a proposta apta a gerar o melhor resultado. Isso está lá na nova lei. É o que a gente precisa colocar isso em prática de agora para frente. É exatamente o que eu ia perguntar, porque quando a gente fala de menor preço, não tem o que discutir. Menor preço, acabou. Se a empresa está habilitada, ela cadastra o que é a proposta dela e, invariavelmente, se o preço é muito baixo, ela vai fazer um projeto com falhas, né? Esse projeto vai ter problemas de execução, de viabilidade e até conflitos graves de interesse que podem acontecer quando a gente sabe que acontece no Brasil, alguns editais são direcionados para empresas específicas ganharem, né?
Eu acho que isso é um grande problema que a gente tem. Sim, esse é o grande problema. Isso aconteceu durante muitos anos, eventualmente deve acontecer, e não tem absolutamente nada disso que nós estamos falando aqui. Você tocou num ponto muito importante, Luiz Fernando, que é quando a empresa está habilitada, ela cadastra a proposta, né? O que houve em função de todos os problemas que o setor viveu, hoje há uma inversão de fases. Hoje a empresa primeiro participa do pregão, sem apresentar nenhum documento de qualificação, para depois pega-se o menor preço, a menor proposta para verificar a capacidade daquela empresa. E isso nos traz um grande problema, né? Quando aquela empresa não tem a devida qualificação, em função dessa inversão de fases, fica muito complicado para o gestor público desclassificar, já que ele tem um preço mais baixo, e contratar a segunda, a terceira colocada, que sim, poderia ter a devida qualificação. Ele não tem a devida segurança jurídica para promover a desclassificação. Ele fica com receio daquela decisão possa trazer um problema ou futuro para ele. Então, a insegurança jurídica do gestor traz isso. Então, quando você coloca devidamente qualificadas, é isso que a gente busca. É uma disputa transparente, leal, mas uma disputa entre empresas qualificadas. E nesses casos em que as empresas escolhidas não são qualificadas, né, qual que é a atuação do CICEPOT? Como é que vocês fazem para atuar ali nesse problema? Bom, o CICEPOT tem diversas ações. A primeira é o diálogo aberto, transparente com o Poder Executivo, sempre demonstrando e trazendo à tona esse problema, né? Então, nos colocamos à disposição e temos uma comissão permanente, técnica interna, debatendo as formas como isso poderia ser efetivamente colocado em prática. Sobre a decisão e o processo licitatório, cada um em si, a gente não entra naquele detalhe, porque realmente a disputa tem que ser aberta no livre mercado e é isso que a gente defende. O que a gente precisa hoje realmente é tratar sobre a devida qualificação. Quando eu digo que tem mais de 4.000 obras da saúde ou 3.600 da educação paralisadas, e se a gente está falando de construtoras especializadas, qual seria a dificuldade técnica de uma empresa concluir essa obra? Agora, se contrata uma empresa que não demonstrou essa capacidade técnica, aí sim isso vem a ser um problema. Nós, falando da questão da lei atual, de licitações, da nova lei, um problema que parece ser crônico no Brasil. A gente tem um problema da corrupção, que é um problema crônico, né? Eu citei isso aqui mais cedo, a gente já comentou no começo dessa conversa. Mas um outro problema que parece crônico, que o gestor público brasileiro tem, é a falta de capacitação do gestor, da sua administração, de trabalhar junto com as construtoras para construir um projeto melhor, um projeto que seja mais eficiente, que dê menos manutenção. Isso é um gargalo que o setor enxerga também, ou é só quem está de fora que vê que parece que os governos não têm capacidade de fiscalizar e de caminhar juntos, ajudar no processo? Não, o gestor público hoje ele tem esse problema enorme para ser administrado. Como eu disse, falta a devida segurança jurídica para ele. Muitas vezes ele toma uma decisão não consciente ou a decisão que ele gostaria, né? Mas ele se sente mais confortável em contratar o menor preço. E isso nasce lá na contratação do projeto. Como é que funciona a fase de uma obra? Primeiro se faz uma licitação para se contratar o projeto de engenharia para determinada obra. E ali já começa o problema, né? Se ele contrata uma empresa que não tem capacidade para fazer um projeto bem feito, o projeto vai sair mal feito, né? E esse projeto vai culminar numa licitação de obra insuficiente, muitas vezes não contemplando todo o custo que deveria ser contemplado, ou muitas vezes com insuficiência de sondagem, de investigações geotécnicas. Isso é um problema que a gente precisa realmente encarar e enfrentar de forma bem republicana e de forma bem transparente. Muito bem, eu queria só um último detalhe antes da gente encerrar, porque a gente tem falado muito aqui no nosso noticiário, um noticiário muito voltado para a questão da economia, e levantado o que os juros altos hoje no Brasil, né, mantidos nesse patamar de 15%, tem trazido de transtorno
para os setores produtivos da economia, principalmente manutenção de emprego e intenção de investimento, né? Que são as duas coisas que eu acho que mais afetam a todos. Eu queria ouvir você sobre o setor de construção pesada, se esse juro alto atrapalha de alguma forma a vida de vocês. Atrapalha muito, Luiz Fernando. O setor ele viveu um blackout, eu costumo dizer que foi um blackout, ou seja, baixo nível de investimento de 2014 e 2015 até por volta de 2021, 2022, pegamos a pandemia no meio, e esse baixo nível de investimentos, ele acabou deixando as empresas com suas máquinas, seus equipamentos obsoletos. Quando agora nós estamos com um pipeline de projetos muito interessante, o poder público volta a investir, as entidades privadas, as indústrias, a mineração, as concessões de rodovia voltam a demandar obra, e as empresas neste momento precisam voltar a investir, comprar máquinas mais modernas, equipamentos mais modernos, e essa taxa de juros hoje inibe demais essa disposição das empresas para voltar a investir. Então, temos um pipeline de projetos muito robusto em Minas pela frente. Eu acho que hoje Minas vive um momento único. Os próximos 7 anos temos uma estimativa de quase 100 bilhões de investimentos em infraestrutura. As empresas precisam se preparar, investir para executar esse pipeline. Minas tem boas construtoras, é um celeiro de boas empresas, mas hoje a taxa de juros ela é extremamente danosa e inibe muito o investimento das empresas. Muito bem. Alguma esperança no horizonte, não? Claro. A ideia de que só meio do ano que vem que começa a cair o juro, né? Pois é, não. Sobre os juros, a gente espera que ele tenha uma curva de reversão no ano que vem, né, para que as empresas realmente tenham aí maior disposição para investir. Mas o cenário é muito bom para Minas em função da quantidade do pipeline de projetos que tem pela frente, seja em rodovias, com as concessões rodoviárias, o marco do saneamento vai trazer muitos investimentos no setor. Então nós estamos falando tanto de obras públicas quanto de obras que hoje são contratadas pelo setor privado, né? E a modernização e a busca por melhores contratações nas obras públicas passa por isso. Como teremos também muito investimento no setor privado, é importante essa modernização para que as empresas não se afastem, as boas empresas não se afastem do setor público, né? E aí reafirmo aqui o compromisso do setor de construção pesada para contribuir com o executivo municipal, com o executivo estadual e através de outras entidades, também com o executivo federal, no aprimoramento dessas modelagens de contratação pública. Muito bem, gente. Esse é Bruno Ligório, presidente do CICEPOT Minas. Teve a gentileza de participar conosco aqui do nosso Deadline. Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite, bom fim de semana para você. Obrigado, Luiz Fernando. Obrigado, Maiara. Uma boa noite a todos os ouvintes da 98 News.